Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. Irmão, se você já teve a sensação de estar sendo amassado, de estar sendo moído, você fala, poxa, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me voltei para o Senhor, parece que as coisas pioraram, parece que está tudo desmoronando, parece que está tudo caindo sobre a minha cabeça. Já sentiu? Já teve essa sensação? Caraca, nada dá certo, tudo que você tenta fazer, nada dá certo. Você está na mão do olheiro. Isso, é assim. Foi o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, desce a casa do olheiro. Jeremias 18, a partir do versículo 1, Jeremias desce lá e começa a ver o olheiro trabalhando e o vaso se quebra na mão do olheiro. O que o olheiro faz? O olheiro começa a refazer o vaso todo de novo. Começa a refazer tudo de novo. É assim que Deus faz com a nossa vida toda torta, toda quebrada, toda rachada. Deus não vai pegar esse vaso do jeito que está, do jeito que estava, né? E vai usar, e vai encher, e vai... Não, cheio de poeira, cheio de sujeira, cheio de coisa antiga, cheio de carrapicho, cheio de manias, cheio de ideias, trabalhando de formas erradas, conforme o mundo faz. Aí ele pega aquele vaso, ele quebra o vaso e vai fazendo conforme a vontade dele. Vai moldando o vaso da forma que ele vai usar. Já viu quantos tipos de vasos tem no mundo? É assim que Deus faz. Ele vai moldando. Ó, esse vaso eu vou usar dessa maneira. Então ele vai moldando conforme a vontade dele. Assim é o olheiro. Tem vasos mais redondos, tem vasos compridos. E ele vai moldando. Mas antes de moldar o vaso, ele tem que amassar o barro. Entendeu? Vai amassando o barro para tirar as pedras, porque senão o vaso estoura quando vai no forno. Então ele vai amassando o barro. Então a gente vai passando nas mãos de Deus, aqui eu entendo, por várias etapas. Primeiro ele quebra. Depois ele vai amassando. Aí depois ele molda o vaso. Vai, né, dar o molde do vaso, conforme ele quer. E depois ele ainda coloca o vaso no forno. Ainda tem o teste do forno. Para ver se vai estourar ou não. Porque se tiver alguma pedrinha ainda, o vaso estoura. Por isso que às vezes demora. Às vezes você fala, está demorando. Estou sendo amassado tanto tempo. É porque você é um barro que tinha muitas pedras. Muitas pedrinhas. E às vezes a pedra pequenininha, aí demora para as mãos do olheiro ir achando. Mas o olheiro não pode colocar um vaso, uma pedrinha sequer no forno. É isso que Deus faz com a nossa vida. Tem muita coisa para ele ir tirando, então às vezes demora. Às vezes você olha para o outro vasinho do lado, fala, poxa, mas esse vaso aí chegou nas mãos do olheiro depois de mim, já tá sendo usado, já está cheio de óleo, já está... Mas você tinha muito mais pedra do que aquele vaso, tinha muito mais coisas para ser arrancadas de você. Você cometeu muito mais erros do que aquele outro vaso, muito mais pecado, uma vida... Então aí demora mais tempo. Às vezes você está nas mãos do olheiro mais tempo do que o outro. É assim que acontece com a nossa vida. O tratamento não tem como ser igual. São vários tipos de doenças, são vários tipos de remédio, são várias doses homeopáticas, tem umas que são doses cavalares, injeção, tem um que vai tomar remédio, comprimido, vai ser gotas, entendeu? São fases. E Deus sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Por isso que caiu nas mãos do olheiro, não adianta reclamar, murmurar, não adianta querer ter pressa, porque tem fases que você vai passando nas mãos do olheiro. Primeiro ele quebra, aí ele vai amassando para ver se tem alguma coisa de errado ali, vai procurando, aí ele vai dando molde e coloca no forno, e depois ainda pinta, né? Tem vasos coloridos, tem vasos que são naturais, tem vasos todo preto, tem vários tipos de vaso. Então se você caiu nas mãos do olheiro, você tem que esperar o tempo dele. É no tempo dele dando glória, não adianta se espernear, não adianta. Caiu nas mãos do olheiro, meu irmão, descansa. Descansa,
porque ele vai trabalhar. Mas quando chegar o tempo certo dele usar esse vaso, meu irmão, sai da frente, ninguém consegue parar. Sai da frente. Porque Deus não usa um vaso antigo, empoeirado, sujo. Não usa não. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Entendeu? Como é que é o mistério com Deus? É vaso novo, óleo fresco. É odres novos, vinho novo. E aí Deus começa a usar. Mas primeiro passa aí pelo processo, passa pela mão do olheiro. É dolorido, é complicado, mas vai valer a pena. Você vai ser um vaso de honra. Estou passando, irmão, nas mãos do olheiro. Está me amassando. Às vezes dói, né? Às vezes dá vontade de ficar chorando o dia todo. Mas a gente tem que estar de pé. A gente tem que descansar, mas trabalhando, caminhando, orando, buscando a Ele, que Ele vai nos dando a direção. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Fica triste com Deus, não. Continua no joelho, clamando a Ele, buscando a Ele, o nome dEle. Continua nos pés dEle. Que chegar o tempo determinado, o tempo certo, Ele vai te honrar. Amém? E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida. E Ele te ama.